Se colocar sobre os pés, abra sua Bíblia. Está gravando aí, né, Edmar, a mensagem? Abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Estaremos lendo. O tema da mensagem é a bênção sobre o trabalhador. Diz assim o texto sagrado. João 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda ou Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo o que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Amém? Obrigado pelo seu assento, glorificando ao nome de Jesus. O texto começa com a expressão, depois disso. Depois do quê? Depois que Jesus abençoou um casamento, né, transformando água em vinho, e depois, necessariamente, depois que Jesus curou o filho do oficial do rei. Então, essa história é seguida quando Jesus, né, aquele pai que nós falamos semana passada, aquele pai busca Jesus porque o filho está enfermo. Jesus manda a palavra, o filho é curado. E agora, depois desse evento, aonde aqui João registra essa história, essa narração. Essa palavra depois disso significa uma frase que expressa a ordem dos eventos. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é: a minha vida, ela está em construção. A vida do ser humano, ela não vem pronta. A única vida que veio pronta, tudo pronto, foi a de Adão, o primeiro homem. Deus já fez ele pronto, já está tudo pronto. Casa pronta, trabalho pronto, vida pronta, ele não tem que fazer nada, já estava tudo pronto. E não deu certo, porque ele não valorizou. Porque quando a pessoa recebe tudo de mão beijada, não valoriza o que se tem. Então hoje Deus não dá nada pronto para ninguém. A vida está em construção. Então o casamento está em construção, a vida espiritual está em construção. Então a pessoa vive, né, de fases em sua vida. E isso nós podemos ver no relato da criação. Deus, ele não fez os céus e a terra e todas as coisas, como vemos hoje, da noite para o dia. Não, Deus fez um dia de cada vez. Um dia Deus disse, haja luz. No outro dia fez separação. Então Deus foi trabalhando, até concluir ali então a sua obra. Isso corrobora, né, com as palavras que Salomão disse em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, mais e mais, até ser dia perfeito. Então você está numa construção de vida e Deus está lhe aprimorando, Deus está lhe aperfeiçoando a cada dia. E essa obra vai ser completa para a glória de Deus, né? Uma hora essa obra chegará à sua conclusão. Segunda lição que eu aprendo dessa palavra depois disso é: eu não posso ficar preso com o que passou. Se ele está falando depois, é que teve um antes. Então significa que Jesus, ele não ficou preso ao que aconteceu com aquela cura do filho do oficial do rei. O filho do oficial do rei foi curado, foi uma obra maravilhosa, mas ele não ficou preso àquilo, ele seguiu a vida dele. Então o que Deus fez ontem, Deus fez ontem. Agora o que Deus tem hoje é para hoje.
Então eu não posso jamais ficar preso a coisas que passaram, eu tenho que seguir a minha vida, tá certo? E uma coisa muito importante depois disso, essa palavra então significa, esse depois indica o que segue. Eu tenho uma lição muito importante disso com Paulo, né? Quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele falou assim, ó, uma coisa faço. Olha só que coisa tremenda, alguém com determinação. Quando ele fala, uma coisa faço, é alguém que tem propósito. Porque tem gente que tenta fazer 10 coisas de uma vez e nunca termina o que começou. Mas Paulo era focado, uma coisa faço. Então pega uma coisa e vai até o fim, conclua isso até o fim, né? Não adianta você tentar pegar, né, um monte de coisa para fazer e nunca terminar o que começa. Então uma coisa faz, você tem que ter foco naquilo que você faz. E aí ele fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Significa, se ficou para trás, é que eu avancei. Então, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o que está diante de mim. Então, o que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo? Ele não ficava preso com as coisas que estavam no seu passado. Então, ele vivia o que Deus tinha para ele, né? Então existem pessoas que acabam não vivendo o que Deus tem hoje porque estão presos ainda nos traumas que aconteceram, na derrota que ele teve em alguma área da vida, em alguma situação, e ele fica preso naquilo, sabe? Então isso impede de ele progredir, de ele viver o depois de Deus na vida dele. E aí tem aqui 2 gerações que pode corroborar com o que eu estou falando. Quando você lê o livro de Esdras, o capítulo 3, versículo 11 ao 13, a Bíblia vai falar que o povo de Israel, eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, né? E depois eles voltaram para a sua nação, né? Através de um homem chamado Ciro, Deus repatria o seu povo para a nação, né, de Israel. Eles voltam para Jerusalém, sai da Babilônia e volta para Jerusalém. E o que aconteceu? Ali havia 2 gerações, né? Uma geração que foi para o cativeiro, tá certo? E viveu 70 anos lá, mas eles tinham visto a glória do primeiro templo, o templo de Salomão. E existiu uma geração que nasceu no tempo do cativeiro, que foi 70 anos. Eles não tinham visto o primeiro templo, o templo que Salomão tinha construído. Quando eles voltaram para a sua nação, eles tiveram que reconstruir o templo. Por quê? Nabucodonosor tinha derrubado. Então eles lançam o alicerce. E aí o que acontece? O povo velho, o povo antigo de idade avançada, chorava de tristeza, porque o templo de Salomão era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo suntuoso, né? Muito belo, aprazível aos olhos. E quando aquele povo antigo viu o templo que estava sendo reerguido, que era simples, né? Não era com tanta pompa como havia no templo de Salomão, como era ouro, prata, cobre, mar de cristal, era só coisa preciosa. E eles estavam com madeira, pedra simples. Então aquele povo antigo começou a chorar de tristeza. Mas o povo novo, o povo que tinha nascido dentro do cativeiro, chorava de alegria. Então veja, um povo preso ao que passou e um povo vivendo o novo que está diante dos seus olhos. Só que o que me chama a atenção é o versículo 13. Sabe o que a Bíblia diz? Que tanto o povo antigo chorava, era de tristeza, e o povo novo chorava, mas de alegria. Só que o texto diz que o choro de alegria, ele superou o choro de tristeza. O povo que estava alegre chorava mais alto, de alegria, jubilava do que o povo que estava em tristeza. Sabe o que eu aprendo com isso? Você terá mais vitória do que derrota nessa... Então, para que ficar, né, se lamentando? Maior é o choro da alegria, né? Ele sempre supera os dias difíceis dessa vida. Versículo 1, a parte B, né, agora. O texto diz, havia uma festa entre os judeus. Os irmãos sabem, e Jesus subiu a Jerusalém, né? Os irmãos sabem que Jesus ele era judeu. E sendo ele judeu, a religião dele era o judaísmo. Nós temos... Qual que é a nossa religião? É judaico-cristã, tá certo? É oriunda do judaísmo. E Jesus, como um judeu, ele praticava o judaísmo, tá certo? Ele praticava a palavra de Deus, a lei, a Torá, enfim. E dentro da prescrição da palavra de Deus, havia uma ordenança de convocação de culto
pelo menos nas festividades, que era chamada, né, a grande convocação, onde se aparecia em 3 festas, pelo menos. A festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa do Pentecoste. E era obrigatório, todo o povo judeu tinha que comparecer, não importa onde estivesse, ele tinha que comparecer. Então, quando o texto diz que Jesus apareceu uma festa, isso fala de 2 coisas, fala de obediência e responsabilidade. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, no processo de construção da minha vida em Cristo Jesus, é preciso ter obediência e responsabilidade. Tá certo? Ninguém conseguirá viver uma vida, né, abundante se não partir desse princípio da obediência e da responsabilidade. Por quê? Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, Deus disse, pode colocar e jogar na tela. O texto vai dizer assim, ó, que nenhum homem deveria comparecer durante essas festas de mãos vazias. Está aí no texto, ó. Eu vou ler com vocês. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, a obediência está aí até a festa. A responsabilidade está não aparecer de mão vazia. Vamos lá, o que significa isso? A palavra vazio aí significa em vão, inutilmente, sem propósito. Então, logo, Deus está dizendo, não quero que ninguém apareça na minha presença sem propósito. Não quero que você venha para a minha presença, vim por vir. Eu quero que você venha e tenha propósito. Então, logo, ninguém está aqui por obra do acaso. Está aqui porque Deus tem um propósito na vida. Tá certo? Ninguém veio aqui por vir. Veio porque o Espírito trouxe e tem uma obra. Agora, essa palavra aqui no original, aparecerá, olha que coisa tremenda. Significa apresentar-se, examinar. Ou seja, quando as pessoas se apresentam, é Deus que examina o coração para saber se tem ou não tem propósito. Então, a palavra aparecer significa examinar. Então, cada vez que alguém entra aqui num santuário como esse, é Deus que analisa o coração da pessoa. Então, Deus pega e faz uma avaliação. Esse aqui está com a mão ocupada ou esse aqui não está com a mão ocupada. Ou seja, esse aqui tem propósito, esse aqui não tem. Então, essa é a responsabilidade. Dentro da construção da vida, nós temos que entender, obedecer ao Senhor, de comparecer à convocação, viver uma vida cultica ao Senhor, tá certo? E ter a responsabilidade de viver no propósito de Deus para a nossa vida. Porque, observe uma coisa, antigamente, quando um homem, um vassalo no caso, né, não levava o tributo ao rei, era porque ele tramava uma rebelião contra o rei. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 12 ao 19. O Roboão fez uma convocação às tribos, e só apareceu a tribo de Judá e Benjamim. As outras 10 tribos não apareceram. E sabe o que aconteceu? Eles estavam tramando uma rebelião. Então, presta atenção, quando uma pessoa, ela passa não a comparecer nos cultos, a não cultuar ao Senhor, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu estou tramando uma rebelião contra Deus. Entende? Presta atenção, quando uma pessoa deixa de cultuar a Deus, podendo cultuar a Deus, isso significa uma rebelião da carne da pessoa. Não é que a vida decaída do homem está tramando uma rebelião. E qual é a rebelião? Não vou mais servir a Ele, não vou me subordinar a Ele, não vou mais fazer a vontade dEle. E agora, presta atenção nisso aqui, que coisa tremenda. Comparecer ou não a uma convocação do culto demonstraria 2 coisas: ou lealdade ou rebelião daqueles que tinham potencial para sair para a guerra. E nós vemos isso em Gálatas 3:28. O Paulo fala assim: agora em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há homem nem há mulher, enfim, ele falou, todos somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Deus conta desde a criança até o adulto. Deus conta com todos. E Deus não abre mão de ninguém aqui que está aqui nessa noite. Tá certo? Então, quando nós se apresentamos ao Senhor, temos que se apresentar, ato de obediência. Agora, viver com propósito, ato de responsabilidade. E é o que Deus quer de nós. Agora, o texto diz que Jesus subiu. Diga isso comigo, ele subiu. Quando o texto diz que ele sobe para Jerusalém, essa palavra subir é ascender, que significa crescer, tá certo?
Aí o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 14, versículo 26, ele fala assim, ó: quando vocês se ajuntar para cultuar ao Senhor, cada um de vós, um tem salmo, que é louvor, né? Outro tem doutrina, que é o ensinamento da palavra. Outro tem revelação, que é dom espiritual. Aí o que ele diz? Faça-se tudo para edificação. Então presta atenção, o culto, a primeira finalidade do culto é o nome de Deus ser glorificado. É você reconhecer, tu és rei e eu sou teu servo. Tu és o Senhor, aleluia. Tu és o meu dono. Agora o segundo propósito de nós se reunirmos aqui, neste lugar, é para quê? Para que sejamos edificados. A palavra edificar é construir, queridos irmãos. Então a palavra edificação significa o ato de alguém que promove crescimento. Então vir para o culto é progredir cada vez mais. Cada vez que uma pessoa entra por essas portas e passa a prestar culto ao Senhor, ele vai viver uma vida progressista. Ele vai viver uma vida de progresso, de crescimento. A família dele vai crescer, o casamento dele vai crescer, a vida espiritual dele vai crescer, os negócios dele vai crescer. Por quê? Porque aqui em Jerusalém você sobe, você cresce. Que lindo, hein? Agora o texto diz, escute isso, versículo 2. O texto diz: ora em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque. Essa era uma das 12 portas que tinha em Jerusalém na época, né? Por que o texto diz, a porta das ovelhas um tanque? Tinha um tanque, porque ovelha gosta de água. Ovelha gosta de água. Primeiro, água fala de limpeza, tá certo? Quem gosta de lama é porco, né, irmão? Então a ovelha ela gosta de ser limpa, tá certo? Por que o povo ouve a palavra? Para ser limpo pelo poder da palavra de Deus. E é quando você vai ouvindo a palavra, Jesus vai te purificando, vai te santificando, né? E aí você pode ver isso, essa grande diferença. Quando você lê em João capítulo 15, versículo 2, Jesus falou assim, ó: toda vara que está em mim e não dá fruto, atira e joga fora. Mas aquele que está em mim e dá fruto, o que ele faz? Ele limpa para que venha dar mais fruto. Sabe o que eu vejo aqui? Judas e Pedro. Judas representa aquele que não gosta de água, tá certo? Então Judas é aquele que pecou, presta atenção, ele se sujou, mas ele teve remorso, então ele foi arrancado. Agora Pedro não, Pedro também errou, se sujou, mas ele é ovelha, gostava de água. E aí Jesus foi, purificou ele se arrependeu e continuou a sua caminhada com o Senhor, tá certo? Segunda coisa que a água fala, isso é lindo, hein? A água fala de refrigério. Refrigério, nós podemos ver isso no Salmo 23, o versículo 2 e 3, o salmista vai dizer assim, ó: guia-me às águas tranquilas. Essa palavra tranquila aqui significa repouso. Então ele está falando, guia-me às águas de repouso. Aí no versículo 3 ele diz assim, refrigera a minha alma. Então, águas de repouso significa o quê? Somente o Espírito Santo, pelo poder da sua palavra, é que pode tirar toda a agitação do meu ser. Porque às vezes o homem não está debaixo de tanta preocupação, tanta turbulência da vida, mas a água da palavra, ungida pelo Espírito Santo de Deus, tira toda a agitação, tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade da nossa vida. E aí o que Deus faz? Ele refrigera a alma. O que é refrigerar a alma? É trazer cura interior. E Deus está curando alguém aqui. Hã? Aí os traumas da vida são curados, né? As pancadas que a pessoa leva na vida, que deixou marcas, traumas, aí o Espírito Santo vai curando essa pessoa. E terceiro, a água fala de sede de Deus. Salmo 42, versículo 1 e 2, olha o que o salmista diz. Ele fala assim, ó: assim como a cerva é um animal, tá? Anseia, aspira, anela, deseja as correntes das águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Sabe por que o salmista usa esta linguagem poética, dizendo assim como o cervo anseia pelas correntes das águas? Porque o cervo, ele, no deserto, ele tem um cheiro forte na carne. E o predador, ele sente o cheiro da carne de longe. Ele sente o faro, né? E aí ele começa a caçar
o cervo. Então, para ele ocultar o cheiro da carne, o que ele tem que fazer? Mergulhar nas águas. Aí quando ele mergulha nas águas, o predador fala, cadê o cheiro? Acabou o cheiro da carne. Aí o predador tenta, cadê ele que eu quero devorar ele, quero destruir ele, quero matar ele, não consegue achar. Levante sua mão que eu estou profetizando. O Senhor te mergulhou nas águas do Espírito e o diabo nunca mais vai lhe encontrar, porque tu estás escondido em Deus. Aleluia. Agora, que coisa tremenda isso aqui, gente. O texto vai dizer que aquele tanque, ele chamava assim, em hebreu, Betesda, ou Betesda, como você queira. Essa palavra Betesda aqui significa casa de misericórdia. Repita isso comigo, casa de misericórdia. Então, esse tanque, presta atenção, é um tipo do templo aqui, né? Aonde evidencia a obra de Cristo em socorrer o ser humano. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus mesmo disse assim, ó, eu não preciso de médico os sãos, mas sim aqueles que estão doentes. E Jesus falou, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, a chamá-los para o arrependimento. Então, revelando assim que a casa de Deus é um grande hospital, esse lugar é um lugar de cura. Isso é pedagógico, repita comigo, a casa de Deus é um lugar de cura. Então aqui não é um lugar de apontamento. Aqui não é um lugar para ficar vasculhando a vida do fulano, do ciclano. Aqui é um lugar de cura. Aqui a pessoa entra quebrada, sai inteiro. Aqui a pessoa entra por baixo, sai por cima. Aqui a pessoa entra vazio, sai cheio. Aqui a pessoa entra triste e sai alegre. Entra desanimado, sai com ânimo pronto. Aqui a pessoa entra desesperado e sai cheio de esperança. Entra incrédulo e sai crente. Ah, pelo amor de Deus. Esse lugar aqui é um lugar de cura, gente. Aqui é o lugar onde Deus cura as pessoas. Agora, neste lugar, escute só isso. Neste lugar, o texto diz que havia 5 alpendres. Esses 5 alpendres aqui, ele fala dos 5 ministérios. Os irmãos entendem, né? Os 5 ministérios, mas vamos repetir. Os 5 ministérios é o apóstolo, profeta, o evangelista, os pastores e os mestres. Então, essas 5 colunas representam isso. A manifestação dos 5 ministérios. Então veja só, quando não há uma atividade dos 5 ministérios da igreja, ajuntamos um povo cego, coxo e paralítico. Quando não há uma atividade, tá, dos 5 ministérios, né, que os 5 ministérios todos nós sabemos que trabalham, qual que é a finalidade dos 5 ministérios? As 2 maiores ocupações dos 5 ministérios é oração e palavra, tá certo? Então, quando há ausência numa igreja de oração e de palavra, então vai começar a juntar um povo que não vai, né, na verdade, né, não vai ser curado. Vai juntar um povo cego, coxo e paralítico. O que é o cego? É alguém que não tem visão. Escuta essa frase aqui, que esses dias falei, ó. Ao melhorarmos nossa visão, há uma coisa que deixamos de enxergar, os limites. Então, Deus quer melhorar a sua visão para você não ser uma pessoa limitada. Tá certo? Agora, olha só, coxo, o que significa coxo? Significa alguém de vida dupla, sem firmeza. Lembra o que Elias falou para Israel? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Uma hora vocês querem Baal, uma hora vocês querem Deus, uma hora vocês querem Deus, outra hora vocês querem Baal. Então eles tinham vida dupla, entende? Eles não conseguiam se firmar. E Elias falou, decide o que vocês querem. Então quando não há a verdadeira ministração da palavra e uma igreja não vive em oração, vai gerar um povo de vida dupla, que não tem firmeza na palavra. E terceiro, paralítico. O que é paralítico? Apocalipse 3:1. O que Jesus falou para a igreja de Sardes? Falou, vocês têm nome de que está vivo, mas está morto. Então, o paralítico espiritual, assim, ele tem nome de quem está vivo, até parece que está vivo, mas ele não se move, não se mexe, está paralisado espiritualmente. Então, tem nome de que tem vida, mas está morto espiritualmente falando, tá certo? Agora, veja só, o versículo 3 aí,
a parte A, o texto vai dizer assim, ó, jazia, presta atenção, jazia grande multidão de enfermos. Sabe o que significa essa palavra jazia? Significa cair prostrado. Então, presta atenção, havia ali um povo caído, prostrado diante das situações da vida. Então, o que adianta, presta atenção, o que adianta juntar uma multidão de pessoas doentes, se a casa de cura, que é a casa de misericórdia, virou um cemitério? Então, entendeu? Por que virou um cemitério? Aí eu digo, quantas famílias não foram enterradas ali? Quantos ministérios não foram enterrados ali? Quantos sonhos não foram enterrados ali? Porque quando não há ministração da palavra, não tem realização de sonho. Quando não há ministração da palavra, não há restauração da família. Quando não há ministração da palavra, não há desenvolvimento espiritual. Então a reunião das pessoas se torna um lugar, um cemitério, onde vai se enterrando. Enterra sonho, enterra tudo, né? E agora veja só, o texto vai dizer, a parte B do versículo 3, vai dizer assim, ó, que esse povo, coxo, cego e paralítico, olha o que diz o texto aí, versículo 3, a parte B, esperando o movimento das águas. Este é o problema de muitos, só querem entrar se tiver movimento. Agora você não fala nada, né? Então, esse é o problema de muitos. As pessoas só querem entrar na comunhão com Deus se tem algum movimento. Que movimento? Ele fala, hoje se usa muito no contexto evangélico do Brasil, se usa muito nome de pregadores, cantores famosos, pessoas que têm aquelas habilidades da revelação dos dons. Então, se usa o nome dessas pessoas para fazer movimento. Então, presta atenção, quando uma igreja, quando um povo só fica em função de movimento, vai juntar um monte de gente, mas tudo cego, coxo e paralítico. Ele fala, eu só vou para a igreja se tiver movimento. Aí eles falam assim, qual é o pregador hoje? Agora ficou difícil, né, irmão? Entendeu? Então, esse é o movimento de homens, tá certo? Agora escute isso aqui, a inércia dos 5 ministérios, né, no caso, a falta de oração e palavra, ensina o povo a depender de movimentos, gerando um povo de vida rasa com Deus e doente espiritualmente. Veja só, o versículo 4 vai dizer que aquele povo ficava esperando um anjo de certo tempo. Alguns dizem que era de 1 em 1 ano, né? Mas não tem afirmação bíblica, é apenas um pensamento. E aquele anjo descia, agitava aquela água, e o texto vai dizer, o primeiro que se jogava na água era curado. Então esse era o movimento. O primeiro que cair na água é curado. Os outros ficam chupando o dedo esperando lá. Tá certo? Ficar esperando novamente o agitar da água daquele anjo. Então vamos lá. Esse esperar movimento de homem, isso é viver uma limitação muito horrível. Vamos lá, limitação dos movimentos. Primeiro, os movimentos deixam as pessoas dependentes de homens, tá certo? E em busca de sinais para crerem na ação de Deus. Porque você pode ler no versículo 7, esse paralítico vai dizer, não tenho ninguém para me ajudar. Ou seja, ele só vai andar se alguém ajudar ele. Então a pessoa que fica esperando em movimento de homens nunca vai aprender a andar com as suas próprias pernas, andar com a sua própria fé, ou seja, ele nunca vai amadurecer espiritualmente. Outra coisa, segunda coisa que esses movimentos ajuntam, reúne multidão, mas alcança um ou outro. Quantos eram curados quando se jogava na água? Um. Está vendo que o movimento de homem faz? Alcança um ou outro. Aí o que acontece? Você vê nas televisão, esses homens aí, que essas igrejas que têm costume de ficar fazendo negócio de voto, só para atrair as pessoas, ficar arrancando dinheiro das pessoas, né, com má índole, esses mercenários sem vergonha. E aí o que acontece? Eles ajuntam um monte de povo, você vê uma multidão, mas só está atrás de movimento. E aí reúne uma multidão, e nesse movimento de homem, um ou outro é curado. Aí você vê, uma pessoa é curada, uma pessoa é transformada. Aí eles pegam e focam nessa única pessoa, uma ou outra que tem a vida transformada, e faz aquele espetáculo em cima, e aí continua, é como se fosse uma isca para continuar atraindo as outras pessoas. Então é isso que o movimento de homens faz. Mas agora o movimento de Deus, pela oração e pela palavra, é diferente.
No movimento de homens, um ou outro é alcançado. E no movimento de Deus, todos são alcançados. Quer ver? Ezequiel, eita, Dará-se Calabaia. Ezequiel 37 está escrito: o vale de ossos secos, que representava toda a nação de Israel, não secos, sequíssimos. E aí, o Ezequiel andou no meio daquele vale e Deus falou para ele: pode viver esses ossos? Aí, Deus falou para ele: pode viver esses ossos, Ezequiel? Ele olhou para o Senhor e falou: Senhor, tu sabes. O que Deus falou para ele? Profetiza. O que ele falou? Libera a minha palavra. Profetizar é liberar a palavra. E a Bíblia diz que quando Ezequiel liberou a palavra, osso se ligou ao seu osso, ou seja, Deus começou a colocar de pé e dar vida para quem estava morto. E aí o que acontece? O versículo 10: e foi colocado de pé um grande exército em extremo. Não foi um soldado que ficou de pé, foi um exército que ficou de pé. Então, o movimento de homem alcança um, mas o movimento de Deus levanta um povo. Quer ver? Todos são alcançados. Atos capítulo de número 1, versículo 14, depois do 2, do 1 ao 4, diz assim, ó: e todos perseveravam em oração unanimamente. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o de repente pode acontecer na sua vida hoje. Veio do céu. O que está vindo para a tua vida não é da terra, é do céu. Como um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa onde estavam reunidos e assentados. Deus só alcança quem tem disposição para sentar, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, esse movimento de homens alcança um ou outro. Agora, o movimento de Deus pela oração e a palavra alcança todos. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar ninguém de fora. Agora, gente, olha só o versículo de número 5. O texto vai dizer: havia um homem, está aí, ó, versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Escute. Aqui nesse texto aqui, eu vejo a diferença entre o que vive os movimentos dos homens e aquele que vive no movimento de Deus. O movimento de homens, tá certo? É esperar a coisas terrenas. O movimento de Deus é aquele que espera na palavra, oração e na palavra. Deus faz o movimento dele, o movimento divino é na oração e na palavra. Agora escute só, eu quero fazer um contraste aqui entre Jesus e o paralítico. Presta atenção, esse homem, não sabemos a idade precisa dele, mas sabemos quanto tempo ele estava naquele tanque, esperando o milagre. Quantos anos? 38. 38 anos esperando o agitar das águas. Jesus aqui nessa época, Jesus tinha 32 anos, tá certo? Jesus tinha 32, porque quando ele se manifesta nas águas do Jordão no batismo, ele tem 30, aqui já tinha passado cerca de 2 anos, mais ou menos, né? Então presta atenção, olha isso aqui, que coisa tremenda. Quando Jesus nasceu, aquele homem já estava esperando naquele tanque 6 anos. Quando Jesus nasce, aquele homem já está 6 anos esperando a cura. 6 anos esperando a cura, tá certo? Naquele tanque. Você sabe que na Bíblia o número 6 é o número do homem. Você vê que o homem é imperfeito mesmo e no jeito do homem não vai. Não funciona, querido. Não funciona. Agora o texto vai dizer, presta atenção nisso aqui. Por que João fala que ele está ali 38 anos? Ele registra, ele faz questão de pegar esse homem na multidão que tinha e registrar que esse homem de 38 anos, né, que estava enfermo, é claro. Por quê? Porque 38 é o ciclo da incredulidade e da falta de compromisso com a palavra. Mas como que eu sei disso, pastor? Deuteronômio 2,14. Olha só, Israel já fazia 2 anos que ele estava no deserto. E por ter murmurado, ficaram mais 38. Está aqui, ó, olha só. E nos dias que caminhamos, desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram quantos anos? 38.
Então veja, agora por que Israel ficou 38 anos no deserto? Era para eles terem ficado tudo isso? Não, era para eles terem mais 40 dias ter entrado na terra. Tá? Aí Deus falou, cada dia, por causa da sua murmuração, cada dia vai se tornar um ano. Então presta atenção, eles ficaram 38 anos vendo as mesmas coisas. Irmão, do caminho onde eles estavam até a terra prometida era 40 dias, eles fizeram uma caminhada de 40 dias virar 40 anos. Agora imagine um povo ficar 38, vamos falar desse aqui, porque eles já estavam 2, né? Imagina um povo ficar 38 anos no mesmo lugar. 38 anos, presta atenção, eles rodavam aqui, ó, passou, deu uma volta. Aí vamos lá, segundo ano. Aí passou. Chega no terceiro ano e fala, meu Deus, mas que vida enfadonha. Nunca muda disso, sempre o mesmo ciclo. Agora imagine você ficar 38 anos na mesma situação. É lamentável ou não é? Então não fique no movimento dos homens. Agora veja a diferença, o contraste entre esse homem que está no movimento, esperando o movimento de água de homem, e Jesus que está no movimento do Pai. Jesus, presta atenção, Lucas 2,52, sabe o que está escrito? Quando ele tinha 12 anos de idade, o texto vai dizer, ele tinha 12 anos de idade, tá certo? E o homem já tinha 18 que estava lá esperando a cura. E aí o texto vai dizer, e Jesus crescia, robustecia, se fortalecia diante de Deus e dos homens. Aí, Lucas capítulo 3, versículo 21, presta atenção, o texto vai dizer, e orando ele, os céus se abriram, e o homem estava lá naquele tanque. Então veja, Jesus está crescendo, Jesus está desenvolvendo, Jesus está vendo o céu aberto e o homem está no tanque. Aí chega Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14 em diante, vai dizer que Jesus sobe para o templo e no dia de culto alguém dá a palavra para ele, ele prega a palavra e ele fala, hoje se cumpriu diante dos vossos olhos essa palavra. Ou seja, ele está falando, hoje eu estou vivendo uma promessa na minha vida. Então veja, Jesus cresce, desenvolve, Jesus vê o céu aberto sobre a sua vida, Jesus está vivendo promessa e o homem no tanque. E o homem, sabe o que eu fico, né, abismado, pasmado? É ver as pessoas vivendo, esperando esse movimento de homens, e não ver a vida andar. A vida continua. Aí ele fala, não aguento mais. Por que as pessoas começam a dizer, não aguento mais isso? Porque já virou uma mesmice enfadonha. É a mesma coisa, nunca sai daquilo. Presta atenção, era a mesma paralisia. Era o mesmo lugar, nunca vi um progresso, nunca vi um crescimento. E eu digo, você quer esse movimento para a sua vida, irmão? Quer ficar assim? Ei, uma coisa você tem que ter na tua mente. Hoje nós estamos aqui, 2020, né? É isso mesmo, né? Os dias estão passando tão rápido, né, irmão? 2020. Eu não sei se nós vamos chegar a 2025, só Deus sabe, né, irmão? Mas se nós chegarmos em 2025, você tem que olhar no retrovisor da vida para 2020 e você tem que olhar e ter essa conclusão, eu cresci. Você não pode olhar para, quando você chegar em 2025, você olhar em 2020, você não pode dizer eu sou a mesma pessoa, você não pode. Você tem que ter crescido em Deus. Você tem que ter crescido na presença de Deus. E eu estou aqui profetizando agora. Deus vai arrancar toda a mesmice miserável da sua vida. Porque aqui na casa da misericórdia de Deus, Deus vai te envolver. Aleluia, no movimento da oração e da palavra. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu o lugar onde estavam reunidos, e a Bíblia diz, todos foram cheios do Espírito e passaram a anunciar a palavra com ousadia. Esse é o movimento que eu quero ter e quero viver, é o movimento da oração, é o movimento da palavra, e eu estou profetizando, tem novidade de vida para ti. Vai mudar, pastor Valdinei. Agora desceu aqui, hein? Desceu. Vai mudar. Deus vai trazer novidade para o teu casamento. Deus vai trazer novidade para o teu ministério. Deus vai trazer novidade para a tua chamada. Deus vai... Meu Deus!
Eu vou te dar 30 segundos para você levantar as mãos para o céu e dar glória a Deus, porque está descendo novidade aqui. Você não está esperando movimento de anjo, você não está esperando movimento de homem, você está esperando o agir de Deus na sua vida. Anexo de canto rabacala mahaya, urabashari bicanda rabassúria. Está acontecendo umas mudanças aqui dentro, hein? Vai mudar. Aleluia. Ei, eu estou sentindo graça aqui nesse altar, gente. Eu quero ir adiante, mas o Espírito fala para mim. Vai ministrando que eu estou operando. Vai profetizando que eu estou movimentando. O movimento que vai acontecer na sua vida não é da terra, é o movimento do trono da graça. Ah, meu Deus. Você tem coragem de gritar bem alto: chega de mesmice. Está fraco, chega de mesmice. Então receba a novidade que vem. Alguém já está recebendo aqui, ó. Alguém já está de mão levantada recebendo novidade. Está chegando novidade para alguém. Ei, Jesus vai mudar algumas coisas. Ei, Joe, remanda, arabacome, naravas. Ah, meu Deus. Vamos lá. Oh, meu Deus, quebra essa mesmice, quebra. Quebra. Ah, pelo amor de Deus. Aí o texto vai dizer, versículos 6 e 7. Agora aqui, vamos chegar no trabalho aqui, né, irmão? Vamos lá. E Jesus, vendo este deitado, presta atenção, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, olha a pergunta de Jesus. Ele sabe que o homem está lá tantos anos lá, porque quando Jesus tinha 12 anos... Jesus estava no templo lá, e Jesus teve um encontro com ele, porque Jesus passou ali no templo, e Jesus viu ele lá naquele tanque, e falou, pera lá. Presta atenção, Jesus aparece na Bíblia, né, com 12 anos, vai lá no dia da Páscoa, está lá na festividade e vê o homem. O homem já estava há 18 anos lá. Jesus volta, presta atenção, Jesus volta com 32 anos, e quem que ele encontra lá? Oi, irmão. Quantos anos se passou, Jesus encontra o homem e Jesus olha para ele e fica indignado. Ô, meu, você continua aqui ainda, cara? Você continua aqui desse mesmo jeito? Você não mudou nada? Na verdade, só regrediu, porque imagine ficar 38 anos, definha na cama. Jesus olhou para ele e falou, não pode, eu vou dar um jeito nisso aqui. Não pode não, meu. Aí Jesus faz essa pergunta. Queres, é uma pergunta, queres ficação? Aí, olha o que ele libera. Ele diz assim, e respondeu o enfermo, Senhor, não tenho homem algum. Está vendo que ele só ficava dependendo de homem? Ó, não tenho homem algum, que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, isso aqui é tremendo. Este é o problema desta geração anêmica que fica esperando de movimento de humanos. Acostumam a viver na dependência dos outros e atribuem a miséria da vida às pessoas. E é fruto de pecado, porque você sabe que nesse texto, Jesus, quando cura ele, fala, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então, por que ele estava ali? Fruto de pecado. É por isso que ele estava paralisado. E agora ele está atribuindo o problema dele, qual que é? Ninguém me ajuda. Ninguém estende a mão para mim. Ninguém me socorre. Todo mundo, aí eu vejo todo mundo alcançando, eu não alcanço. Então a vida dele virou uma lástima. É lamentável isso. Agora, sabe por que Jesus pergunta? Parece sem nexo. O texto dizer que Jesus sabia que ele estava daquele jeito, e Jesus pergunta, quer ficação? Só que, escute isso, a psicologia moderna revela que uma pessoa, apesar de todos os lamentos e juras em seu subconsciente, justamente não quer recuperar a saúde, mas se apega desesperadamente à doença como um refúgio contra as exigências da vida. O que é isso? Ele acostumou a viver daquele jeito.
Ele acostumou a viver na dependência dos outros. Ele acostumou a viver de favor dos outros. Então, por isso que Jesus falou, você quer ser curado? Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo para ele? Jesus falou, quer sair dessa acomodação de viver na dependência dos outros? Eu posso te ajudar. E agora, a pergunta para a nossa vida essa noite é essa, você quer? Vou perguntar de novo. A pergunta de Jesus essa noite, você quer sair dessa acomodação? Porque não adianta, olha o que ele está falando, você quer, como se Jesus dissesse, porque se você não quiser sair dessa vida, eu não posso te tirar. Jesus falou, quer sair? Quer aprender a ter essa independência? Quer aprender a andar com as suas próprias pernas? Agora, irmãos, se tu não falar nada, vamos falar 3 coisas importantes. A respeito do trabalho, existem 3 tipos de situações. O paralítico, o injustiçado e o que passa dificuldades, tá bom? A respeito do trabalho, porque esse homem, né, essa é a direção espiritual que nós estamos tendo. Estou falando sobre a bênção do trabalhador hoje. O fato de ele não conseguir andar, caminhar com as próprias pernas, fala que ele estava impossibilitado de trabalhar, tá bom? Então, falando sobre isso, eu vou falar sobre essas 3 coisas, tá bom? A respeito do trabalho. O paralítico, o injustiçado e o que passa dificuldades. São 3 coisas diferentes. Vamos ver? A primeira, o paralítico. O paralítico, irmão, o paralítico é terrível. O paralítico, acontece pelo menos 4 coisas na vida dele. Primeira coisa, ele é ocioso. Mateus, eu vou ler esses textos, tá? Mateus, capítulo 20, versículo 1 e 3. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vejam, um homem responsável, acordou cedo. Agora veja lá que ele não tem responsabilidade, evita o trabalho, olha lá. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, versículo 3. E saindo perto da hora terceira, já está tarde, viu outros que estavam, leia aí, ociosos da praça. Veja só, o dono da empresa, responsável. Agora tinha gente que não estava trabalhando, e aonde que ele estava? Na praça. Cadê que ele estava, né, se dedicando, entregando currículo, fazendo alguma coisa? Então essa palavra aqui, ocioso, no original é aquele que evita o trabalho. Então o paralítico, ele evita o trabalho. Para ele, né, ele sempre dá um jeito de fugir da situação. Segunda coisa que acontece com o paralítico, né, espiritual, Jeremias 48:10. Olha o que diz aí, vamos lá. Maldito aquele que fizer a obra aqui é trabalho. O trabalho do Senhor fraudulentamente. E aqui uma melhor tradução seria relaxadamente. Diga essa palavra, relaxadamente. Essa palavra relaxado aí significa negligente, frouxidão. O que é negligente? É aquele que não executa com excelência aquilo que faz. O mínimo que você pode fazer naquilo que você desenvolve é com excelência. Eu vou falar de novo porque não quiseram entender. O mínimo que você deve fazer naquilo que você trabalha é fazer com excelência. Se você é vendedor, seja um vendedor com excelência. Se você, aleluia, glória a Deus, vi uns vendedores dando glória aí, irmão. Se você é uma diarista, entende? Trabalha na arrumação de casa, enfim, faça isso com excelência. Se você trabalha enfim, não importa a área, todo trabalho é digno. Aleluia! Então seja o melhor na sua área, se dedique naquilo que você faz. Porque tem pessoa que dá desespero, você pede para ele fazer uma coisa, ele é tão negligente naquilo que faz, você fala, não, deixa sair para lá, é melhor você... Deixa esse negócio para lá, é melhor não. Entende? Então não dá. Então, você tem que colocar isso no seu coração, porque nós como povo de Deus, quando você vai em algum lugar, presta atenção, você vai fazer algum trabalho, enfim, terceirizado, qualquer coisa do tipo, você vai fazer algum trabalho, você está carregando o nome do Deus que você serve. Então, quando as pessoas olham para você, está olhando para o Deus que você serve. Então, se você, presta atenção, faz um trabalho relaxado, ele vai dizer, esse aí é o Deus que ele serve. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for colocar a tua mão, faça com excelência, querido. Faça com dedicação, faça com empenho. Vamos lá. Terceira coisa, aqui aperta, hein?
Olha aí, ó. Não desanima não, hein, gente? Vamos lá. 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12. O paralítico não gosta do trabalho. Olha lá. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, esse não quiser não gostar, tá? Não coma também, aí fica difícil, né? Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo, ou seja, vazio. Ou seja, não quer trabalhar para quê? Para ficar com a mente vazia. E aí, mente vazia, você conhece o ditado. É uma oficina, né, irmão? A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Aleluia. Quarta coisa que um paralítico espiritual, ele vive, Provérbios 21, 25, a preguiça, irmão. Essa palavra dá até um desânimo, né, irmão? Vamos lá, ó. Olha lá, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Presta atenção, desejo é o que? O apetite. O apetite mantém as pessoas normais vivas ao levá-las a trabalhar para satisfazê-lo. Entende? Uma pessoa que trabalha, ela tem metas. Não trabalha por trabalhar, ela trabalha com metas. Ela trabalha com, eu quero chegar até aqui, eu quero conquistar isso, eu quero ter isso. Só que a Bíblia diz que o desejo do preguiçoso mata, porque ele fala, eu quero conquistar, mas aí se recusa a trabalhar, então ele morre. Então esse é o primeiro problema, é o paralítico. Agora vamos com o injustiçado. Eu não vou ler que é um texto muito grande, mas eu falo para você. Quem que é o injustiçado? Jacó. Jacó, ele foi parar lá em Padan-Aram. Ele saiu da casa do seu pai Isaac e sua mãe Rebeca. Ele foi parar lá na casa do seu tio Labão. Ele trabalhou 21 anos na empresa de Labão. E detalhe, 7 anos ele trabalhou por Leia, 7 anos ele trabalhou por Rebeca, no caso sua esposa, né? Rebeca não, perdão. Leia, ô Senhor, fugiu aqui, Senhor. Raquel, aí. Fugiu aqui. Rebeca é a mãe. 7 anos por Leia e 7 anos por Raquel. E depois ele trabalha mais 6 anos pelo rebanho. Detalhe, Jacó foi tremendamente injustiçado na empresa onde ele trabalhou, porque ele foi enganado várias vezes. Sabe o que acontecia? Ele estava trabalhando, e o texto vai dizer, o próprio Labão reconheceu que a empresa dele só prosperou por causa da vida de Jacó, porque Jacó tinha a bênção de Deus na vida dele. Mas sabe o que acontecia? A Bíblia diz, irmão, ele trabalhava de dia e noite. Ele falou, de dia o sol me consumia, à noite a geada me congelava. E aí quando vinha um animal, um predador e devorava as ovelhas, você descontava do meu salário. E já fazem 10 vezes que você mudou o meu salário. Mas detalhe, não é para promover, é para tirar o salário. Pensa, alguém trabalhando, dedicando-se e ter o seu salário defraudado. Aí Jacó todo mês pegava o olerite cebola. Sabe qual é? Quando você abre e chora. Duro, né? Aí, ele abre, aí, ô Senhor, de novo esse desconto. Aí o Labão todo mês, esse mês tem que tirar isso. Alguém sentiu que foi na espinha essa, né, irmão? Duro, né? E aí o Labão esse mês desconta tanto. No outro mês, desconta. Aí fala, mas do que é esse desconto? Nunca sabe do que é. É carga disso, é carga daquilo, e mais carga, e você só vai carregando peso. Só que ele está sendo injustiçado. Um bom funcionário, um bom trabalhador. E quantas vezes tem pessoas que eu já vi que se aproveitam, né, da mão de obra das pessoas. Porque sabe que a pessoa está na dificuldade. Eu vou dar esse exemplo que eu dei de manhã aqui. Eu já vi situação, sabe que a diarista, estou dando um exemplo qualquer aqui, tá? Mas aqui eu já vi isso muito, tá? A diarista está na dificuldade, está com as portas fechadas, não tem trabalho, aí alguém sabe se aproveita, aí põe uma casa gigante para a pessoa limpar e paga 50 merréis. E a pessoa se lasca o dia inteiro, né? De manhã à noite vai lá, isso é injustiça, viu? Isso é injustiça. Só que toda injustiça é Deus que vai ter com ela. Sabe por quê? Porque enquanto
Aleluia. Eu senti que Deus está quebrando injustiça aqui, irmão. Porque enquanto Jacó estava se humilhando na presença de Deus, sabe o que aconteceu? Deus reverteu o quadro. Deus cobrou os 21 anos de injustiça. Levanta a mão que é uma profecia. Você que vinha sendo injustiçado, Deus lhe pagará. Aleluia. Deus lhe pagará. E agora, a terceira situação na vida do trabalhador é aquele que passa dificuldade. Qual que é? Isaac. Gênesis capítulo 26. O que aconteceu? Diz assim no versículo 1. E havia fome sobre a terra. Então Isaac não ficou desempregado porque era um vagaroso, entende? Não, ele ficou desempregado porque teve uma dificuldade na terra. E eu digo, quantos irmãos, né? Quantas pessoas nessa crise da pandemia não ficou desempregado? Quantos, né? Principalmente uma área que foi muito afetada, pessoas que dão aula, né? Enfim, vários, não tem nem como numerar. Muitas áreas foram afetadas. E por causa disso, muitos acabaram ficando desempregados. Dificuldade, às vezes tendo que, enfim, abraçar o que veio, a primeira coisa que veio na frente, ele abraçou e está lá passando, só Deus sabe a misericórdia. Tem vários aqui, viu, nessa situação. Só que a Bíblia diz, irmão, quando Isaac estava na dificuldade, o que ele, naquela dificuldade, e aí ele pensou, ele falou, vou sair da cidade. Vou sair da onde eu estou, vou descer para o Egito. Mas Deus apareceu. Deus falou para ele, Isaac, não desça, porque o meu projeto é para você subir. Não desça. Quantos, você já não passou por isso, numa dificuldade, agora você fala, é melhor tentar a vida em outra cidade? Quem já viveu isso? Né? Você fala, melhor aqui, para mim aqui nessa cidade já deu. Né? Você fala, pô, as portas fechadas, não arruma nada. Só que aí Deus falou para ele, ó, fica nessa terra, porque eu vou ser contigo. O que eu aprendo com isso? É melhor estar numa terra que está difícil na obediência, do que ir para uma terra que Deus não está. Aí Deus pegou e falou, fica na terra que eu serei contigo. E aí diz o texto, eu vou até ler, de manhã eu não li não, coloca Gênesis 22, 12. Aí, no tempo da crise, o que ele fez? Ele continuou crente. No tempo da crise, ele continuou semeando, continuou honrando, continuou glorificando ao nome do Senhor. Olha o que diz aqui, eu vou profetizar algo forte aqui, hein? Ó, não, é 26, filho, 26, 12. E aí diz o texto, ó, eu gosto desse texto, esse texto aqui fala muito ao meu coração, tá? E semeou Isaac naquela o quê? Mesma, diga mesma terra. É nessa mesma terra que Deus vai lhe abençoar. Qual terra? Na terra da tua dor, na terra do teu sofrimento, na terra da seca. É nessa terra que Deus vai lhe honrar. Ó, na mesma terra aí, colheu. Leia bem forte, em que é o tempo? Naquele sem medidas, porque o Senhor abençoa. Olha o 13 agora, isso aqui é demais, gente. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito. Deus prosperou ele, hein, gente. Olha o 14, e tinha naquela época o trabalho, ó, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de maneira que os filisteus. Eu vou profetizar para quem está com fé isso aqui, porque eu não vou jogar a palavra no vento não, irmão. Eu vou profetizar para quem está com fé. Aleluia, eu senti que o Senhor pegou com fé aqui, hein? Deus vai dar uma reviravolta na vida de alguém aqui, irmão. Sai, declama, darabassubi, candarábia. Nesse tempo de crise, onde muitos não estão vendo saída, solução, Deus usa a minha boca como uma voz profética, nessa noite de domingo, para te dizer, você vai gozar e vai desfrutar do maior tempo de prosperidade de Deus na tua vida, na tua história. Quem pega essa palavra, dá um grito para coitar.
naquele mesmo ano, tem coisas para Deus fazer ainda. Ah, meu Deus. Deus vai tirar pessoas de situações difíceis que estão vivendo. Ah, Isaac, Deus vai te tirar dessa situação. Porque Pedro passou uma noite em claro, mas Jesus apareceu de manhã e falou: toma essa direção, Pedro. Aleluia. Desceu aqui, gente. Desceu aqui, gente. Aleluia. Coloca aí para mim correndo, Salmo 90, 17. Abre as tuas mãos lá no alto, mas você pode. Eu profetizo essa palavra. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Ei, e seja as tuas mãos, Senhor, sobre as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus vai prosperar o trabalho das tuas mãos. Aonde você coloca a mão, você vai ver Deus abençoando na terra. Eu vou dar 30 segundos para a crente abrir a boca e dar glória a Deus aqui agora. Eu sei que não pode tocar mais de longe. Vira a mão para o amor e diga: Deus te prospera hoje. Cara séria, isso não é movimento de homem, isso não é palavra de coach, isso não é teologia da prosperidade, é movimento da oração e da palavra, da oração e da palavra. Aleluia. Ainda adorando, coloca aí Gênesis 39. Põe para mim rápido. O versículo é o 2, Edmar. Meu Deus, eu vou ter que profetizar isso, gente. O versículo 39, 3, Edmar. Vamos lá. Olha lá. Vendo, pois, Potifar que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, leia forte. Aleluia. Maraquia, Saracaia, Berebaia, Teracalaçanda, Calaçúria. Desceu uma unção aqui. Eu não sei com o que você trabalha, eu não sei o que você faz, mas hoje a bênção do trabalhador desceu aqui nesse lugar. Receba de Deus. Aleluia, está descendo uma unção aqui. Deus está dizendo: essa noite eu vou abrir as portas em teu favor. Meu Deus, carai, Shohes, Calamahaya. Aí, agora pega isso aqui, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 5, vamos lá para encerrar. Ele diz assim, ó. Aí presta atenção. Jesus falou: quer ficar são? E ele ficou arrumando desculpa. É isso, ninguém me ajuda. Aí Jesus viu: para mim sarar esse paralítico é só no poder da minha palavra. Aí o que Jesus falou para ele? Disse-lhe, Jesus falou, liberou a palavra: levanta-te, toma teu leito. Tem muita coisa que vai começar a andar hoje aqui, viu? Meu Deus do céu, tá forte. Eu vou te falar aqui para encerrar. A palavra levanta-te significa despertar do sono e produzir. A palavra toma significa mover de seu lugar. E a palavra anda significa caminhar, progredir e fazer bom uso das oportunidades. O que é isso? O despertamento espiritual vai trazer um movimento de Deus na sua vida, para te fazer andar, progredir. E por quê? Porque grandes oportunidades vão aparecer na tua história. Eu estou profetizando para quem trouxe glória. Deus está preparando grandes oportunidades na tua vida.
glória a Deus. Não pare de adorar a Deus. Está descendo uma unção aqui. Enquanto você vai glorificando a Deus aí na tua intimidade, eu vou profetizando. Levanta, levanta, levanta. É tempo de despertamento espiritual, porque Deus está movendo na sua vida. É tempo de progredir. Aí no versículo 9, quando Jesus libera a palavra, veja a primeira coisa, qual que é a primeira palavra que depois que Jesus soltou a palavra? O que está escrito ali? Ou seja, não demorou. Imediatamente aquele homem ficou são e tomou a sua cama aí. Por que eu tenho que tomar a cama? Agora você não pode esquecer disso. Por que eu tenho que tomar a cama? Presta atenção, aquela cama me traz recordação. Qual é a recordação? Eu estava vivendo uma vida miserável, mas alguém chegou na minha vida? Presta atenção. Meu Deus, está forte aqui, gente. Aquele homem, ele estava atrás do quê? De água de tanque. Mas quem que apareceu para ele? A fonte. Meu Deus, pegou, hein, Lucas? Adaraçabacuia. Você está procurando água de tanque, sendo que a fonte já apareceu para você. Jesus é a fonte de água para jorrar para a vida eterna. Aí a fonte. E aí quando. Meu Deus. Eita, meu Deus. Prepara um louvor e nós vamos louvar, porque eu senti um mistério aqui. Agora escuta isso aqui, para a gente encerrar. A gente vai cantar e a gente vai encerrar. Olha só, eu tenho que pegar a minha cama e carregar. Por quê? Presta atenção. Eu estava numa miséria, caído e prostrado. Minha vida estava um bagaço. Só que a fonte chegou até mim e falou: quer que eu mude a tua vida? Aí o que ele falou? Quero. Na verdade não falou, né? Jesus já foi e já soltou a palavra. Aí ele se levantou. E por que Jesus falou? Carrega a cama. Por quê? Porque nesse processo que eu tenho encontro com Cristo, a minha vida vai o quê? Progredir, crescer, avançar. E agora, quando Jesus me abençoa e me prospera, eu não posso esquecer o que ele fez. Por que ele manda carregar a cama? Porque tem pessoa que prospera e deixa a prosperidade subir para a cabeça. Tem gente que é abençoada em uma área da vida e deixa subir para a cabeça. Aí Jesus falou: carrega a cama. Porque quando a soberba entrar no teu coração, lembra, não foi força do teu braço. Quando eu te abençoar, quando eu te levantar, lembra, foi eu que te dei a minha palavra. Fica de pé dando glória a Deus, igreja. Eu quero que você abra as tuas duas mãos assim, que eu quero orar. Eu vou estar apresentando. Essa série está muito forte. Você que não ouviu as duas primeiras ministrações, depois se você quiser, você me pede via WhatsApp que eu mando para você quem não pegou, tá? É muito importante. Essa ministração aqui está sendo revolucionária sobre a nossa vida. Primeira semana, bênção sobre o casamento. Segunda, sobre pais e filhos. Terceira, bênção do trabalhador. É vida abundante, é Jesus tocando em todas as áreas da vida. Agora abre as tuas mãos e fecha os teus olhos. O bem que a night of fire. Eterque mi osamai terebaseia calachanda calamaia stecopop eterque mi na canto rebacaia. Enquanto eu estou orando em línguas aqui, o Espírito Santo está manifestando uma graça aqui de renovação espiritual sobre a vida da igreja. Se você abrir o coração, tu recebe. Berace cantacaio epop eterque nensa taracanto rebacobe nervassa. Ó Deus, eu apresento ao Senhor o terceiro dia, meu Pai, dessa série de ministrações, vida abundante em Cristo Jesus. Só o Senhor é que pode conferir vida abundante. Abençoa nessa noite em específico a vida, ó Deus, do teu povo, financeiramente falando, o trabalho das mãos. Abençoa o trabalho. Meu Deus, que essa pessoa venha ter as portas abertas, um salário melhorado, uma posição melhor segundo o teu propósito. Eu abençoo agora a tua vida. Receba o ouro refinado de Deus.
Deus, receba a graça do reino dos céus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este